muito bem-vindos novamente aqui ao Elir Podcast. Eu sou o Adler, o seu anfitrião, e hoje nós vamos falar aí sobre um assunto bem recente. Vamos falar sobre censuras nas redes sociais. Eu estou de novo aqui com meus companheiros, Diego Camargo. E aí, pessoal, tudo bom? E André Amorim. Opa, pessoal, satisfação. Então é isso aí. Para a gente começar o nosso assunto aqui, eu queria relembrar aí alguns eventos recentes que aconteceram, né? Lembrando que a gente está gravando isso daqui no mês de janeiro aqui do ano de 2021. E, recentemente, a gente teve aquele famoso episódio do Capitólio, onde uma multidão ensandecida invadiu o Capitólio e acabou sendo aí várias pessoas presas, acabou acontecendo muita coisa aí, um novo impeachment do Trump, etc. Mas, em razão disso, a gente viu uma resposta muito forte aí das redes sociais, né? Respondendo principalmente com um ban bem grandão aí na conta oficial do Trump. A gente está falando de Twitter, Facebook, até Snapchat conseguiu banir o Trump, apesar de que eu não seguia o Trump no Snapchat, nem sabia que ele tinha uma conta lá. E isso aí levantou um monte de perguntas aí, né, sobre como funciona isso aí. Você tem uma rede social, você pode banir todo mundo, quem você quiser, você é dono da sua rede, você bane, ou a sua rede serve como praça pública, então, na verdade, você banir, você está censurando. Tem muitas perguntas aí rolando ao redor disso daí. Então, para a gente começar aqui, eu vou passar a palavra aqui para o André. Explica um pouquinho aí seu ponto de vista e o que você acha aí, André? A gente tem bastante coisa para falar aqui sobre o assunto, né? Começando logo com essa pedrada, né? É censura ou não? E aí, linkando com o que você falou em relação ao Senado, à Câmara, né? Dos Deputados americana, que já votou, né? O impeachment, né, o segundo impeachment do Trump. E ele já foi condenado, foi super rápido, né? Aconteceu isso no dia 6, hoje é já dia 16 aqui, então, num espaço de 10 dias já aconteceu a votação e ele sofreu de novo esse impeachment. E aí, acho que o que eu tenho para dizer em relação à censura, explicitamente, assim, ele foi julgado pelo que na Câmara, pelo que ele vinha falando nos últimos meses, né? Porque ele vinha publicando nas redes sociais. Então, incitação, né, à violência, incitação à divisão, esse tipo de coisa, né? Exatamente, né? Entre tudo que ele foi julgado, né? Tem uma série de de coisas que ele disse ali durante esse tempo todo que ele está na presidência e principalmente nos últimos meses, né, depois da eleição, ele foi julgado em relação ao que ele vem falando e aí esse banimento que vem do Twitter, de todas as redes sociais aí para ele, vem meio que para alinhar, né, esse discurso, né? Então, esse primeiro julgamento, entre aspas, aconteceu na própria rede social, né? As redes sociais consideraram que o discurso dele ali trazia problemas, né? Trazia incitação, violência, aquela coisa toda, fora todo o histórico do Trump, que todo mundo já conhece. Ele passou 4 anos, né? De forma, digamos assim, polêmica, né? Falando ali uma série de coisas. E aí, na reta final, ele foi primeiro banido das redes sociais, né? Foi considerado ali que o discurso dele feria os termos de uso, né? Das redes sociais, e na sequência teve esse julgamento do impeachment dele, que foi basicamente pelo mesmo motivo, né? O que aconteceu principalmente nesse dia, né? Então ele foi julgado por ter incitado as pessoas a irem até o Capitólio e o que aconteceu, o resultado, né, desse ocorrido, ele acabou sendo julgado como culpado, né? E sofreu esse segundo impeachment, né? Então, em resumo, meio que os discursos estão alinhados, né? Então, o que a rede social julgou ser como um discurso ali que não estava alinhado ao conteúdo que deveria estar na rede social, a própria Câmara também julgou de forma parecida e julgou o impeachment dele como procedente. É isso aí. Eu acho que a grande pergunta vem pelo fato de as redes sociais, né, hoje serem um espaço de comunicação que, na teoria, deveria abraçar a todos e permitir a discussão e a conversa e a comunicação para todos.
Só que no momento que você, sendo o dono da rede social, vamos dizer assim, né? Sendo o responsável por moderar a rede social, arbitrariamente, mesmo que a forma arbitrária seja alinhada, vamos dizer assim, com o que o governo ou que a Câmara dos Deputados ou quem seja esteja dizendo, mas continua sendo arbitrário, não tem uma regra clara, você começa a silenciar as pessoas, você acaba gerando algumas coisas, né? Você acaba gerando, primeira coisa, aumentando a divisão, porque você consegue... O cara que ele é silenciado, ele não vai ficar quieto e pronto, né? Ele vai para outro lugar. Geralmente é o que acontece. Uhum. E isso aumenta a divisão, porque você tem um lado onde você tem só uma conversa, que não é um echo chamber, uma conversa que todo mundo concorda, e todo mundo que não é bem-vindo ali vai para outro lado, onde só eles também concordam, e ninguém acaba escutando o ponto de vista do outro, e se aumenta ainda mais a divisão. Agora, as bases do bando Trump não foram nenhuma diferença, na teoria, né? Não foi nenhuma diferença de opinião. Foi o fato de que havia um risco de pessoas atacarem, pessoas causarem dano a outras pessoas, dano ao patrimônio público, graças ao discurso, em teoria, de ódio, né? Ou poderia ser considerado assim, que vinha de um líder de uma nação. Então, tem sentido aí pensar, olha, eu estou fazendo um bem aqui a todos, né, banindo o Trump. Mas aí, conta para mim, Diego, você acha que fez mais bem do que mal? Independente se realmente deveriam ter feito ou não. O que aconteceu na prática? Banir o Trump e banir as pessoas que são de acordo aí com o que o Trump diz é algo que no longo prazo vai fazer melhor para a sociedade ou vai fazer pior para a sociedade? Acredito que vai piorar um pouco, né? Porque essa censura onde você realmente tem espaço de voz, né? Então, tem um pouco de injustiça, vamos dizer assim. Então, faz parte, eu acho que de qualquer termo de uso. Você não pode citar violência, não pode, né, provocar grandes manifestações, sei lá, de ódio. Tem que ler os termos todos, mas é isso. Basicamente, todo mundo não quer que se promova coisas ruins no mundo e as redes sociais é uma área dessas. Então, todo mundo, teoricamente, passa por isso. A grande questão é isso. Tem muitas pessoas, sei lá, grandes políticos aí que vivem, né, trazendo, às vezes, desinformação, promovendo isso, e não acontecia, né, esse banimento. Com usuários menores é mais comum. Mas você postou isso aqui, o cara vai te banir por um tempo, tá, beleza, o cara dá uma segurada, depois, né, fica nesse jogo. Ocorria, né, essa censura em pessoas menores. Agora chegou simplesmente no maior poder, provavelmente, né? A conta do Trump, o cara que fez esse ban lá, ele deve estar contando para todo mundo nas rodas de amigo dele. Eu apertei o botão. Foi eu que bani o cara, tal. Realmente, não, é um marco, né, gigantesco. E isso daí só leva à tona essa questão de censura mesmo, né? Poxa, beleza. Então onde eu posso falar? Não sei. Porque é isso, você vai dar sua opinião. Não que está certo você promover, é isso, eu acho que é a opinião dele, né? Diferente. Eu acho que a gente não tem que concordar com essas coisas. Ele estava se posicionando. Então, acho que as redes sociais começarem a fazer isso com tantas pessoas mais influentes, né? Chegando a grandes poderes, isso é um pouco prejudicial, porque você cala talvez essa voz, pelo menos nesse espaço, sabe? Então você começa a falar onde eu vou atrás da informação ou não, e aí vão começar a se criar redes para falar de assunto A, rede para falar do assunto B, vai piorar um pouco essa divisão e aproximação, né? Porque como você gera uma empatia com um poder contrário se não ouvir ele, né? Exato. Eu tô de acordo, tem uma frase que eu gosto muito, que eu já escutei várias pessoas dizendo, que é a melhor forma de você combater o discurso de ódio é com o discurso de amor, e não com silêncio, basicamente, né? Porque você silenciar o discurso de ódio, você não tá impedindo que ele aconteça, você só tá marginalizando ele. E a gente sabe o que acontece quando a gente marginaliza, seja lá quem for, né? Então... Aí, André, não sei, o que você acha do mesmo assunto?
Eu tava anotando aqui algumas coisas pra falar sobre isso, porque realmente é um assunto meio pesado, assim. A gente já começou falando censura nas redes, né? Isso é uma narrativa, isso é um jeito de falar, né? O que aconteceu e a outra parte, digamos assim, o outro lado tá falando que é o quê? Eu estou moderando o discurso. Temos regras, né? E a pessoa quebrou essa regra, logo ela está sendo punida. Então, as pessoas que não seguem as regras, elas têm que ser punidas, até para dar o exemplo e aquela coisa toda. E eu acho que, nesse caso, a gente precisaria analisar friamente, caso a caso, tudo o que ele falou, né? A gente precisa analisar o discurso dele lá dentro. O que é que ele estava falando? Por que ele chegou? Por que chegamos nesse momento, né? Eu acho que tem uma grande diferença do André chegar lá no Twitter dele e falar: ó, pessoal, dia 6 vamos entrar no Capitólio e quebrar tudo lá. E tem uma diferença o presidente falar: ó, pessoal, dia 6 vamos lá porque roubaram a eleição. Né? Tem uma diferença de eu falar isso e tem a diferença do presidente da maior nação do mundo falar, né, da maior economia do mundo, enfim, o cara que tem a maior influência no mundo chegar e falar isso no Twitter publicamente. O alcance dele é maior. Tudo que um presidente fala tem, né, tem um reverbera, tem uma consequência maior, reverbera diferente nas pessoas. Então, se ele tem, né, pessoas, apoiadores dele que não largam de jeito nenhum e não estão analisando mais friamente o que ele está falando, está simplesmente só seguindo as coisas que ele falam, então tem consequências graves, né? O que ele fala e do jeito que ele fala e do jeito que ele coloca. E aí tem toda a questão do que as pessoas falaram durante esses 4 anos da pessoa, da figura do Trump, né? Dele não ser uma pessoa moderada, de ser uma pessoa, né, ali com o jeitão dele. O pessoal fala muito sobre o decoro da presidência, né? As pessoas esperam... Ser presidencial, né? Isso, né? As pessoas esperam uma postura de uma pessoa que é presidente de uma nação e tudo mais, ter um discurso moderado, ter um discurso agregador e não, né, que divida. Então, tem toda essa questão, né? Mas aí o Trump é o Trump, enfim, ele fala do jeito que ele acha que deve falar. Então... eu acho que a gente precisaria entrar mais no detalhe do que ele estava falando, do jeito que ele estava falando e principalmente do impacto que ele causa com as coisas que eles estavam falando. A última... Mas a minha pergunta para você, André, rapidinho, é o seguinte. Eu tô de acordo. O que ele fala tem consequências, certo? E ele deveria pagar por essas consequências. Agora, você fala, ó, vou banir aqui porque senão ele vai falar alguma coisa que vai ter uma consequência. Você está se antecipando. Eu acho que antecipando ao fato dele continuar, porque você está imaginando que ele vai continuar falando coisas que vão gerar consequências mas o meu ponto sendo uma figura pública, você calar a figura pública para ele não alcançar as pessoas, para impedir que ele fale algo que vai ter consequência, você está sendo um moderador não só do discurso, você está sendo um moderador dos acontecimentos da história. E aí você como rede social, está assumindo um papel de controlar o que é ódio, o que não é ódio, o que vai ou não ter consequências. Então é um power grab, como eles chamam. Você, como rede social, por mais bem intencionado que você está, você acaba tendo mais poder do que a pessoa que está falando, não? Sim, realmente esse assunto é subjetivo, mas assim, ele ficou pelo menos 4 anos na presidência. Antes disso ele já tinha o Twitter dele, ele já tinha os discursos que, né, algumas pessoas já consideravam como discurso de ódio desde então, pelo menos discursos controversos, digamos assim, né? Então ele já sempre postava, ele sempre usou bastante o Twitter, né? E ele passou 4 anos fazendo a mesma coisa. Esse último ano acho que talvez tenha sido o pior nesse sentido, por conta da eleição. Ele estava na corrida presidencial, então tinha toda aquela briga por conta da própria disputa presidencial, né, de falar mal do candidato que você está concorrendo, enfim. Então, assim, não tem nada de previsível no que ele estava falando. Ele já vinha falando, então esse ban é uma consequência de tudo que ele já falou. Então, esse é o fato, tá? Se tá certo ou não, esse é o fato que aconteceu. Então, alguém considerou que, ó, passou dos limites, chega, acabou, não tem como ter essa pessoa nessa rede social, porque o que ele fala tem consequências muito grandes, enfim, blá, 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 baniu a pessoa. Mas, sim, você tem um ponto de a rede social, ela tá ganhando um status diferente.
digamos assim, você pega... É porque, assim, realmente a coisa está crescendo, né? A gente agora está nessa discussão hoje aqui. A gente só está discutindo isso hoje porque a gente está mudando de status. A rede social, né? Qual que era o status dela há 10 anos atrás? Sei lá, as pessoas vão lá e ficam falando bobagem o dia inteiro lá. Postar memes. Postar memes, enfim, é o que tá acontecendo ali. Ninguém liga para aquele espaço. É só mais um, sei lá. Já teve Orkut, morreu Orkut, teve outras, vieram e tal. Tem essa aqui que o pessoal tá falando coisas lá. Pessoas de cargos públicos começaram a entrar, ser verificadas, etc. Eu acho que é uma coisa até recente. Você entra lá na conta POTUS, né? President of the United States, ela é marcadinha lá como uma conta, entre aspas, genérica para o presidente em exercício. É uma coisa, digamos, quase institucional. Não dentro é pessoal. Isso, ela não é pessoal, é praticamente uma conta institucional. O que você espera de uma conta institucional, né? Enfim, é algo que é público, né? Essa conta não pode bloquear ninguém. Essa é a primeira coisa que eu assumo aqui sem saber. Então, assim, a rede social ela vai se estabelecendo como alguma coisa, né? Você entra lá em qualquer conta de deputado, alguma coisa lá, tá marcadinha lá. Esse aqui é um deputado da Câmara, blá blá blá. Tá marcadinha lá, tem um selinho diferente lá, não é só o verificado, tem um selinho diferente que marca ali. Então, as redes sociais elas estão ganhando um status diferente do que ela tinha há alguns anos atrás. Então, e aí um outro assunto que eu lembrei agora aqui também, teve uma briga inversa há uns anos atrás, porque o Trump estava bloqueando pessoas que criticavam ele na rede social, jornalistas, né, que criticavam ele. Então, teve uma discussão inversa, que o presidente dos Estados Unidos ele não poderia bloquear ninguém, acho que foi até para a justiça, inclusive. O presidente não poderia bloquear o acesso a coisas que ele estava falando, porque ele é o presidente dos Estados Unidos, tudo que ele fala é importante, é notícia, então, assim, de novo, né, existe lá, tudo que ele fala tem a consequência grande e tudo mais. Só né? que nesse momento o ruling foi diferente, né? Ele foi proibido de bloquear as pessoas porque a ideia era que todos deveriam escutar o que o presidente tem a dizer. Perfeito, então, você entende que no momento a rede social está ganhando um status de, enfim, do que a gente falou no episódio anterior, né, de praça pública. É um espaço ali que as pessoas estão aqui falando e aí as pessoas mais importantes vão ter, né, mais relevância ou menos relevância, a coisa vai tendo uma dinâmica conforme o tempo vai passando. E aí, eu acho que nesse momento, por conta desta relevância que está sendo aumentada, talvez a discussão em volta de rede social precisasse também crescer, né? Porque, por enquanto, elas estão lá, são empresas fechadas, são empresas que são cuidadas por pessoas... Tem o dono, né, dessa rede social, são empresas privadas. Então, talvez a discussão em volta disso precise também entrar mais no âmbito público. Por mais que ela vá se organizando organicamente, dessa forma que eu comentei aqui, né? Marcando pessoas, marcando instituições dentro dela mesma e tal, ela se coloca como uma coisa, venham aqui porque aqui é um canal oficial. Talvez essa conversa também precise evoluir, mas eu acho que é o assunto que a gente está falando aqui, em relação à censura em si. A discussão precisa também entrar nessa questão das regras. Tá, legal, você tem um cargo, você tem as assunções aqui, né? Você tem o decoro dos cargos, o que você vai falar, de que forma que você vai se comunicar, e aí entra realmente para um assunto judicial. A Câmara votou um impeachment dele por ações que ele tomou dentro da rede social. E aí... Sim, mas aí, André, o problema é que você está pensando no escopo do presidente, mas começa com o presidente, onde para? E se não fosse uma figura, e se fosse um artista, e se fosse você? A regra vale para todo mundo. Onde começa e onde para, né? Não pararia em lugar nenhum, vale para todo mundo que tem uma conta lá dentro. Esse é o ponto, né? A mesma regra tem que valer para todo mundo. Aí é onde eu falo que a rede social tem o poder de decidir quem pode falar e quem não pode falar. E se hoje a rede social é o único, e aí eu quero já também entrar no segundo ponto, é o único lugar onde você pode falar, é a única praça pública, veja bem, nem a praça pública real existe mais, primeiro porque você não vai alcançar ninguém, segundo você não pode nem sair de casa, você tem que ficar preso dentro de casa, tá? Pandemia, não vai falar nada na praça lá. Então qual que é a sua praça? É a rede social. Agora, a rede social não deixa você falar e
e vem aquele argumento, né? Ah, você não gostou? Eu sou uma empresa privada. Você não gostou? Faz a sua própria rede social. Aí começa a entrar em outra conversa que é que, ok, muita gente teve essa conversa já e falou, você não gostou, faz sua rede. Tá bom, vou fazer minha rede aqui. Fizeram o Parler. O que aconteceu? Primeiro momento que baniram o Trump, vamos derrubar esse Parler aí, vamos hackear. A empresa onde ele estava hospedado falou, não, aqui você não vai ficar. Então, na verdade, assim, esse discurso de, faz sua própria rede social também é meio não é bem assim, né? E aí, meu ponto, e aí passar um pouquinho a palavra aqui pro Diego, meu ponto é, você como uma empresa privada, dona da praça pública, que pode não ser oficialmente, mas extraoficialmente a gente sabe que é. Não tem outro lugar onde você pode falar, gritar e fazer o broadcast da sua voz para todo mundo ouvir. E você como sendo dono dessa empresa e tendo o poder de definir quem pode e quem não pode falar, e eu vou além, hein, Diego? Os próprios algoritmos que definem ou determinam o que vai aparecer no seu feed também estão na mão das empresas privadas. Isso não é um overpower, isso não é um poder injusto, quando você não dá alternativa, você é a única alternativa e na mão de uma pessoa ou algumas poucas pessoas dessa empresa privada está o poder de decisão de quem pode falar o que e quem não pode falar? Sim, eu acho, como eu tinha falado, né? Eu sou contra essa pessoa privada ali calar as pessoas, né? E é isso, chegamos no ponto da empresa calar o presidente dos Estados Unidos. Para mim, menos sentido ainda foi o caso do Parler, que é a empresa que estava hospedando. Cara, você fornece infraestrutura, sei lá, a única coisa que você tem que garantir, sei lá, que não está cometendo algum crime dentro dos seus servidores, sei lá, putz, não estão traficando, não estão fazendo nada ilícito penalmente, eu acho, sabe? Então, não sei, eu quero um servidor, só tô te alugando o negócio, sabe? É prestação de um serviço. Achei uma posição bem ruim, assim, de como a posição foi feita, né? Não, tira seus servidores daqui, e aí até para migração dessa nuvem não estão, acho que, conseguindo outra para hospedagem. O que essa rede fez de tão grave, né? Então foi criada assim, uma nova rede. Ela deu voz. Ela deu voz Cara, a pessoas. E pessoas têm que ter voz. E eu acho que é isso. A vantagem de estarem numa mais comum, né? Então hoje as grandes, sei lá, um Twitter, um Facebook, elas já têm uma grande maioria. E quem tá ali ouve os pontos. Eu acho que é muito, muito saudável, na verdade, você ter a oposição e todo mundo ali. Acho que só o ruim realmente é isso. Se realmente você estiver incitando, não, vamos, sei lá, fazer coisas X, Y, Z que realmente vão gerar prejuízos para a população, para o país e tal. Realmente incitar crimes reais ali, alguma coisa muito ruim. Mas colocar sua posição, não, sabe? Acho muito Não, ruim. mas até pegando um ponto que você falou aí, Diego, se realmente cometeu algum crime penal, talvez aí a empresa teria argumento para bloquear, vamos dizer assim, né? Cara, tudo bem, eu até aceito esse argumento, mas espera ser julgado. Espera ser julgado e condenado, ok, está condenado, você cometeu um crime, agora eu tiro você da minha plataforma. Não julgado pela corte da opinião pública, julgado por uma corte real. Aí eu até entendo. Mas no caso aí do Parler, ele foi julgado pela corte da opinião pública, né? O fato de ele estar dando voz a pessoas que, na teoria, estão causando um dano enorme para a sociedade. Sem pensar que, na verdade, metade da sociedade está do lado da pessoa que está falando. São mais de 70 milhões de pessoas que votaram no Trump, na teoria de que ele as representa. Então eu estou calando a metade da sociedade, eu estou calando o líder que fala em nome da metade da sociedade, a nome de algo que é moral para quem está no controle da rede social. E no controle da nuvem onde está hospedando, e no controle de seja lá o que for. E finalmente entra o último ponto para passar aqui de volta para você, André, escutar o que você estava falando antes, é que as famosas Big Tech, né, as donas das redes sociais e as donas de todas as plataformas que viabilizam as redes sociais, de certa maneira se juntaram em uníssono em impedir que essas vozes sejam ouvidas.
Para mim, isso é muito... Só o fato de banir ainda é questionável. Ainda você pode fazer algum argumento, como você estava fazendo, de que tem regras e violou as regras, então isso vale para todo mundo. Tudo bem, a gente pode fazer esse argumento. Mas quando você se junta com todos os outros players do mercado aqui do parquinho e fecha a porta do parquinho, ninguém vai entrar mais... Cara, aí começa a entrar em outro território que para mim é muito além da conversa que a gente está tendo aqui, que também é o tema do episódio de hoje. As redes sociais têm ou não um papel ou um poder muito maior do que elas deveriam ter? Sim, mas eu queria só responder o que o Diego estava falando em relação à opinião pública que você falou também. Sobre a decisão das empresas e tal, eu acho que vocês falaram, tem que esperar primeiro o julgamento para ver se estavam fazendo coisa errada lá mesmo. Então, nessa lógica, eu posso subir um site para começar a vender droga agora na Amazon, sei lá, qualquer lugar que hospede. Enquanto esse daí não for julgado, eu tô vendendo aqui. Sucesso. É crime, todo mundo sabe, mas não fui julgado ainda. Então eu posso fazer, tá tranquilo. Quando eu for julgado, eu vou ser preso, vai dar um maior problema, tudo mais. Então, assim, a questão da opinião pública é importante para a empresa, porque, assim, eu estou só justificando, tá, a lógica da empresa aqui. Ela não está querendo se associar a algo que está sendo julgado como negativo. Existe uma rede social onde o discurso de ódio é aberto, é público, a pessoa pode ir lá e falar que ela odeia, enfim. É notório que rola um discurso de ódio lá dentro, é aberto e a rede social, ela não modera. Lá é tranquilo fazer esse tipo de coisa. Então a empresa olha isso, ela mesma faz seu julgamento e fala, olha, prefiro não me associar a esse tipo de coisa, porque as pessoas, o que as pessoas vão entrar depois no Twitter e falar, lá, nossa, a Amazon hospeda esse lugar que só tem discurso de ódio e enfim, coisas erradas. E aí ela quer se dissociar disso. Esse exemplo que você deu também tem nuance. Por quê? Qual é o problema da loja de drogas? Inclusive, as drogas estão sendo legitimadas em muitos lugares. Então, assim, todos os assuntos têm nuance. Você usou a loja de drogas com uma conotação negativa e uma justificativa para você banir essa loja antes, porque ela vai fazer, na teoria, um mal para a sociedade. Mas aí você tem a Corte Suprema de muitos estados dos Estados Unidos dizendo, quer saber, na verdade, não, as drogas sendo banidas e a venda das drogas só piora a sociedade, porque você joga elas para a marginalidade e você tem o tráfico, o crime. Aí você tem países como Portugal na Europa que falaram, quer saber, eu não vou liberar só a maconha, eu vou liberar todas as drogas, porque se eu deixar elas na marginalidade, aí é onde eu tenho o dano principal para a sociedade. Então, isso é só um exemplo para mostrar que todas as conversas, não importa o nível dela, tem nuances, certo? Nada é preto e branco, tudo tem tons de cinza. Eu acho que o discurso de ódio, acho que ele é bem, assim, não tem nuance, né? Eu acho que sim, Ódio pra quem? Quem determina o que é ódio? Onde cruza a linha? Entendeu? Eu sou da opinião de que o discurso de ódio é uma construção de opinião também. Eu acho que não tem uma linha clara que diz isso é ódio, isso não é ódio. Se eu falar... você sempre vai ter uma área no meio onde eu falo, sei lá, vamos... Para jogar mais polêmica aqui no meio da coisa aqui. Apropriação cultural. Você usou, sei lá, a roupa do índio. Isso é discurso de ódio. Você deveria ser calado porque você, no Halloween, usou a roupa do índio. Esse não é discurso de ódio, não. Sim. Não, é isso que eu tô dizendo. Você está agora arbitrariamente dizendo que algo é ou não é discurso de ódio. Da mesma maneira que você está dizendo isso não é, outra pessoa pode falar, sim, isso é discurso de ódio. Por que é discurso? Porque com a sua roupa é uma forma de você se comunicar. E isso você está fazendo isso de forma em detrimento de alguém marginalizado, não sei o quê. Então, assim, o argumento ele sempre vai ter nuance. Ele sempre vai ter tons de cinza. Então, assim, não é negro e branco, não é preto e branco as coisas, tudo tem algum espectro aí de nuance. Se você vai tomar a decisão de banir, alguém tem que pôr a linha ali. Daqui para a esquerda ou daqui para a direita é ódio, daqui para lá não é ódio. E essa pessoa que põe a linha, que faz a linha no chão assim, esse é o cara que tem o poder. E hoje quem tem feito isso é a rede social. Sim. Você tem razão nessa questão do julgamento em si. Eu não sou da área do direito e essa área tem uma série de
análises e considerações e realmente leva nesse sentido. Agora, sim, eu não concordo que isso é discurso de ódio, e aí vai pro julgamento, se é ou não. Agora, sim, Discurso de ódio o não que está tipificado em nenhum código penal, hein? Só pra então. falar. Bom, pelo menos não no Brasil nem nos Estados Unidos. E aí, por exemplo... No Canadá, sim. E aí, por exemplo, vamos matar essa petralhada é discurso de ódio, porque eu tô querendo matar meu inimigo, meu adversário, que era só concorrente político. Isso é mais claro, né? Esse não tem como relativizar. Sim, quando você é específico, por exemplo, injúria, calúnia, essas coisas estão tipificadas no Código Penal. Falar sobre algum assunto não está tipificado. Então, essa parte do direito realmente ela é muito relativa e eu não gosto muito dela porque você fica numa discussão às vezes muito, muito longa e não se resolve, e é o que a gente tem basicamente no Twitter o dia inteiro, né? Especialistas que não conhecem o assunto e ficam lá discutindo, e, enfim. É um assunto bem espinhoso que precisa ser levado. E aí acho que o ponto que a gente está falando mais aqui é a questão mesmo da importância da rede social. Na minha opinião é isso, assim, ela começou irrelevante, como um espaço que tinha lá para os adolescentes brincarem, como é hoje o TikTok, e amanhã, daqui a alguns anos, eu não sei o que vai ser o TikTok, por exemplo. Hoje é só uma rede social de dancinha, amanhã pode ser alguma coisa que, né, ganhe uma certa relevância maior. E aí hoje, o status hoje de Twitter, Facebook e tudo mais, é muito maior do que ele já teve ontem. E aí a pergunta é, o que a gente faz com isso, né? Porque tá acontecendo coisas que ninguém sabia que ia acontecer, que seria um problema. Sei lá, se 10 anos atrás o presidente abrisse uma conta e fechasse no dia seguinte, ninguém nem ia querer saber. Legal, sei lá. O Trump tinha uma conta lá, num lugar lá, X. Que diferença ia fazer? Nenhuma. Hoje realmente faz uma diferença, né? Tanto pro bem quanto pro mal, mas faz a diferença. É isso aí. E aí minha pergunta passa a ser a seguinte: daqui para frente, Diego, o que você acha que vai acontecer e o que deveria acontecer? Porque a gente está vendo uma tendência agora, inclusive, acho que faz alguns dias aí, vazou um vídeo aí do Jack Dorsey, o CEO do Twitter, falando isso aqui está só começando. Por enquanto a gente está só enfocando nessa conta, né, fazendo alusão à conta do Trump, mas isso ainda vai crescer, isso aqui vai demorar muito tempo para ir embora e a gente só está começando. Então, assim, é quase uma caça às bruxas, né? Assim, vamos ir atrás. Não fica claro, né, no que vazou aí, se ele está dizendo vamos ir atrás de quem, né? Um lado do espectro aí diz, ele está indo atrás de quem viola os termos de uso, pronto. Essa é a defesa de um lado. O outro lado diz, ele está indo atrás de silenciar aqueles que têm um discurso diferente ao que ele acredita. Então, você tem várias explicações aí, mas o fato é que as redes sociais estão cada vez mais atentas a quem e o que pode ser falado dentro das suas plataformas. O que vem para o futuro, Diego? Onde isso termina? Eu acho que assim, esse primeiro passo de banir o presidente foi um primeiro caso. Acredito que, né, a minha interpretação ali desse vídeo de estamos apenas começando é isso. Talvez não vamos tolerar, né, para chegar-se a algum ponto que a gente não concorde. Então, se a regra fez discurso de ódio, vou banir, talvez isso tenha que levar isso mais à risca para todo, né, diferente do seu perfil. Acho que é um pouco ruim, né, como eu estou falando, eu acho que isso é uma forma de censura e está na mão de uma empresa privada. Então, imagina que eu sou uma SA, né, muitas delas têm ações em bolsa, eu compro ações com direito a voto, e aí, sei lá, eu não gosto da pessoa X ou Y, eu compro ação suficiente para calar aquela empresa, para tirar alguma coisa, sabe? Manipular isso de uma forma muito mais fácil, eu acho, né? Como você está dentro de uma empresa privada, eu sou o maior acionista e eu quero que o nosso algoritmo não privilegie tal assunto, não privilegie tal pessoa, tal empresa. Fica mais simples disso, acho que, ocorrer, né? E é isso, simplesmente falando em possibilidade, né? Não que isso não possa ocorrer, mesmo a coisa sendo estatal, sendo do governo, sendo de qualquer outra coisa. Mas simplesmente é fato. Eu comprei mais ação, eu mando aqui dentro, quem que vai ganhar de mim? Eu tenho 51% das ações, sei lá, cara, eu tenho maioria de voto, e tô falando que isso aqui vai ser a diretriz da empresa. Você vai conseguir, com dinheiro, fazer a sua rede social trabalhar da forma que você precisa. Hoje está na mão, né, dos acionistas ali, majoritários, ainda são os CEOs
estão controlando isso, mas você tem essa possibilidade de dinheiro fazer essa mudança. Então, sei lá, tem a grande briga ali, né? O Trump não proibiu o TikTok, algumas lojas estão proibindo até aplicativos em si de entrarem nas suas plataformas, ou seja, você tem seu sistema operacional no celular, você não consegue baixar esse aplicativo. Outra forma de também censurar, mas... O que aconteceu com o Parler, né? Também. Exato. Então, assim, estão ocorrendo, acho que isso não agrega tanto, né? Porque você acaba tirando essa visão dos dois pontos. E para o futuro, eu acredito que algum tipo de regulamentação poderia ser criado, talvez não em uma única empresa, mas um consórcio, alguma coisa do gênero, do que você pode considerar ou não passível de bloqueio, sabe? Meu, se você falar, entra na escola e mata as pessoas, talvez você devia só ir preso além de perder sua conta. Mas você falar seu ponto de vista do tipo, eu não gosto de água, sei lá. Cara, beleza, é isso. Se você ama água, tamo aqui, né? Opiniões diferentes, podemos discutir ou não e deixa acontecer. Se você for hoje na praça e começar a falar, matem as pessoas, entre na escola e matem as pessoas, você pode ir preso por dizer isso em voz alta na praça, gritando lá? A gente voltou no argumento, né, da praça pública. Eu acho que para uma empresa privada ela deveria sim ter o direito, vamos dizer assim, né, de moderar o que é dito nessa plataforma. Só que isso para ela dá o status de publisher, né, de editorial. Do mesmo jeito que um jornal pode moderar o que ele publica, se você vai moderar o que está sendo dito na sua plataforma pelas pessoas que usam ela, faz você praticamente ter o mesmo status de um publicador. Então, nesse sentido, você deveria ter também as mesmas regras que os publicadores têm e estar passível de consequência por aquelas coisas que estão sendo ditas dentro da sua plataforma. Por outro lado, se você decide não moderar, você não deveria ter o poder ou a opção de calar as pessoas pela razão que seja. E simplesmente funcionar como praça pública e deixar que a justiça normal determine quando alguma coisa tem que ser retirada ou quando alguma coisa tem que ser mantida na plataforma. E aí, dessa maneira, você é isento da responsabilidade do que está sendo dito ali, porque você não está moderando e nem pretende moderar, e deixa que a justiça atual, que a justiça determine isso, não? E isso era a proposta do Parler. Eu não tenho algoritmo, eu não determino quem vê o quê, e eu também não modero, cada um fala o quê. Por isso que era um espaço tão atrativo, tanto para as pessoas que se sentiam bloqueadas das outras redes sociais, como para, inclusive, extremistas e pessoas que queriam realmente fazer dano aí e dizer coisas para fazer dano aos seus pares humanos, né? Então, não é curioso justamente que essa rede social tenha atraído justamente essas pessoas com esse tipo de discurso? Não é curioso? Sim, não, eu acho que não é curioso porque eles não tinham onde ir. Então, ela não atraiu só esse tipo de pessoa, ela atraiu todo tipo de pessoa. E entre o todo tipo de pessoa, veio uma parcela dessa pessoa que era quem não tinha espaço para falar, quem não tinha praça pública. E esses caras foram para lá porque era a única praça pública que existia para eles falarem. Então, não aparece para mim como curioso, eu acho que é natural. Se você marginaliza as pessoas, num primeiro momento que aparece algum espaço para elas falarem, elas vão aproveitar. Então, agora, isso gera dano para a sociedade ou não? Essa é a discussão maior. Eu acho que tem um potencial para gerar dano para a sociedade. Mas a gente já tem um sistema para isso. Se chama justiça. Já existe, não precisa inventar nada novo. Justiça, polícia, investigação, tudo isso já existe. E esse aparato deveria ser o aparato que aplica as consequências àqueles que violam as regras da sociedade. Enquanto isso, a plataforma que está dando espaço para todos, não só para o mal, mas para o bem e para o mal, para todos, para qualquer um, não deveria ter que ser punida por dar esse espaço
para todas as pessoas, não? Que é o que tem acontecido aí. A plataforma mesmo não está sendo punida, né? Quem é punida são as pessoas mesmo que estão ali dentro, né? E aí essa Parler questão... não está sendo punido? Ah, sim, ele tá, né? Mas aí eu já explico o problema do... Problema não, né? Já explico o porquê do Parler, mas assim... Só antes essa questão da praça pública que você está falando, então hoje eles não são considerados praça pública, porque se fosse praça pública, não poderia ter nenhum botão de excluir o tweet. Falou, já era, tá lá, nunca mais vai ser apagado. E tudo que entrar aqui vai ser prova contra você num julgamento. Isso é uma praça pública, tá aberta, eu não faço nada com o que acontece aqui. Hoje eles não são praça pública, eles são como se fosse o veículo na praça pública, como se fosse um jornal. Eu acho que a grande diferença, que você já tinha até colocado muito bem antes, é justamente a responsabilidade. A diferença é a responsabilidade. O que está lá dentro não é a empresa que escolhe colocar, são pessoas que entram lá e colocam. Então está misturando essa história de ser praça pública ou não. É isso que precisa ser decidido. Quando for, precisa de regulamentação, ou sei lá, bota a justiça para olhar ali. Então não é mais deles, é público. O que é público é público, não é mais privado. É o inverso, é óbvio. E aí, voltando um pouquinho na questão do Trump e tudo mais, talvez a gente precise pegar exemplos do que foi falado e aí analisar uma por uma, falar, pô, isso aqui é discurso de ódio ou não? Isso aqui tá incitando ou não? Isso aqui é um problema ou não? Mas aí na hora que você começa a olhar o texto, você entra na arbitrariedade de novo. Não, mas aí tudo bem. Deveria e aí, considerar o que está sendo dito. Sim, a regra deveria aplicar... Não pensando na rede social para ela poder falar se é ou não, porque ela já tomou a decisão dela, a gente já sabe qual que é a decisão dela sobre o que foi falado pelo Trump, ela já baniu o cara, ela já julgou. Eu tô falando, pensando na justiça, né? Então, legal, pega lá tudo que ele falou, vamos pegar cada uma das coisas e põe na justiça, basicamente foi o que aconteceu na Câmara, eles também já julgaram e já colocaram o impeachment deles lá. Mas o que eu ia dizer sobre os exemplos do que ele falou é que basicamente tudo que ele falava no Twitter ele não falava, por exemplo, num púlpito dentro da Casa Branca, por exemplo. Lá ele tem o espaço dele, ele é o presidente dos Estados Unidos, em teoria ele nem precisa de Twitter. Ele chama uma coletiva, o país inteiro vai na coletiva, se deixar. Né? Tem até um limite, porque não cabe todo mundo que quer ouvir um presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos. Em teoria, ele nem precisava do Twitter para falar o que ele falava lá. Só que o discurso que ele falava no Twitter era bem diferente do que ele falava, né, na Casa Branca. Isso é um ponto que precisa... Era legal trazer uns exemplos aqui para a gente ver como que era. Ele não era o mesmo na rede social e o mesmo na Casa Branca, né? No discurso dele. Voltando de novo sobre o Parler, Twitter e outras empresas que são privadas até então, né? Até o momento elas ainda são privadas. Eu acho que o grande detalhe que a gente está deixando passar aqui, e que na verdade é super simples, é que não é uma democracia. É uma empresa privada, ela tem a regra dela, se ela quiser realmente falar, vou considerar essa metade do país como racista, ela pode simplesmente falar, não sei, ele falou uma coisinha aqui, vou considerar esse cara aqui, vou apagar. Não é uma democracia. É uma empresa privada, eles têm as regras dele, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Sim, isso já estava claro. A discussão é se o fato deles deterem hoje o espaço público de conversa não aumenta essa discussão para questionar se realmente deveria ser ou não, né? Não, então, são 3 pontos, né? Primeiro, não é uma democracia, eles escolhem muito bem o que acontece ali dentro. Tanto que muita gente reclama que muito discurso de ódio passa batido no Twitter. E aí olharam para uma conta grande, que tem mais impacto, e falou, pô, essa daqui acho que não dá, acho que é discurso de ódio, acho melhor banir, foi o que aconteceu. Mas muita gente reclama que tem muito discurso de ódio ainda que passa. Pessoas falando sobre usar remédio que não tem comprovação, esse tipo de coisa que é um discurso nocivo, né? Por exemplo, que continua acontecendo e eles não tiram. Tá lá ainda, então, ainda tem muita discussão sobre estão aplicando certo ou não. A gente já falou sobre isso, né? Pô, parece que tem 2 pesos, 2 medidas. Para um lado funciona, para o outro não. Eu acho que para os dois lados tá 2 pesos, 2 medidas. Depende meio que da lua do Twitter de fazer as coisas. Então, tá no controle deles. Não é uma democracia, meio que quando a coisa funciona, funciona. Quando não funciona, também não funciona. Beleza. E aí, a gente tá falando sobre o poder, né? Pô, muito poder, muito poder. Então, eles estão lá trabalhando no dia a dia, apagando tweet, deixando outros, legal. Tudo isso impacta tanto na imagem quanto na relevância da rede social. Então, aí a gente começou a falar, pô, então o pessoal foi pro Parler. Ok. Então,
continuando do jeito que tá, e aí pensando daqui pra frente, né? E aí, o que vai acontecer com essa rede social? Se eles, digamos assim, continuarem fazendo essas decisões próprias deles, né? Falando, pô, isso daqui é discurso, isso aqui eu vou apagar, isso daqui eu não vou, vai impactando a imagem deles. Então, daqui a alguns anos, tem 2 caminhos que pode acontecer. Só tem dois caminhos que podem acontecer. Ou eles se tornarem irrelevantes, porque, poxa, os caras estão pesando demais a mão aqui. Ou continuarem aumentando a relevância. Não, legal, o que eles estão fazendo é muito bom, aumenta e volta, né, para a imagem da empresa, aumenta e tudo mais. Então, tipo assim, a empresa, ela tá ligando só para os lucros dela. Tudo que ela tá fazendo, qualquer ação que ela toma, de banir o presidente, tudo isso impacta no lucro dela. Na verdade não, André, já passou disso, né? Já passou disso. Depois que o Twitter baniu o Trump, eles já perderam bilhões em valor de mercado, porque eles estão Fonte? nem aí já para o lucro, já estão mais preocupados em controlar a narrativa. Cadê a fonte? Assim, Cadê a né? fonte? A fonte é o estoque, né? É o estoque. Já perdeu, sei lá, 12% desde o dia que baniu o Trump. Mas isso aí volta, né? Estoque. Isso volta ou não? Isso Não, o mercado sim, é... mas se fosse exclusivamente pensando em valor de mercado, a decisão foi pior. A Tesla perdeu uns 30% num dia lá que o Musk lá falou um negócio meio esquisito, mas já voltou, ela já tá explodindo lá já de novo, né? Então, assim, as coisas vêm e vão. Um dia só de estoque não é o suficiente para poder analisar. Precisa ver isso no tempo. A gente precisa de alguns anos para ver se realmente o que ela fez hoje vai impactar negativamente ela ou positivamente ela. Então, assim... E aí tem esse discurso que a gente falou aqui do Jack Dorsey, que ele, né, falou umas paradas ali internas que não era pra ter vazado. Então, assim, existe uma estratégia, a gente só não sabe qual é e no que ela vai dar. Esse susto no mercado por tweet aí eu também acho que não é válido, assim, ocorreu uma ação, pessoas, sei lá, despreparadas ou não, começam a se assustar, vende, por isso cai o preço da ação, mas isso não vai necessariamente afetar o valor da companhia, né, não é se provado ao longo do tempo. Afeta o valor da companhia. Primeiro temporariamente. tempo. Mas isso, assim, para quem realizou também, viu? A questão é essa. Não, o valor da companhia é calculado pelo valor do estoque. O market value de uma companhia é calculado pelo valor do estoque. Afetou no curto prazo. Isso daí é o que o André falou. Pode ser que no longo prazo não seja nada. Inclusive, ao contrário, pode ser o que aconteceu com a Tesla, que no longo prazo é melhor para a empresa, né? Mas no curto prazo afetou negativamente, perderam mais de 10% do seu valor de mercado. Mas no curtíssimo prazo, né? É isso, o Elon Musk tá proibido de twittar sobre negócios. Exato. Mês que vem a gente vê como tá as ações. Exatamente. Mas eu acho que essa conversa ela só tá começando, né? Isso aí a gente tá discutindo aqui, mas essa conversa não acaba aqui, né? Essa conversa ela tá acontecendo em muitas esferas, ela vai continuar acontecendo em muitas esferas. Eu acho que o ano de 2021 promete. Eu acho que a gente ainda vai ver aí isso aí sendo falado bastante aí pelas pessoas. Ironicamente, nas redes sociais, já que é a nossa única praça pública para conversar sobre esse tipo de coisa aí. Enquanto não banirem a gente. Enquanto a gente não... Na verdade, então. A gente é uma plataforma... A gente está usando plataforma distribuída para o nosso conteúdo aqui. Se uma plataforma banir a gente ainda tem várias outras, mas se todas se conglomerarem aqui para banir a gente está ferrado. Não, eu acho que é uma conversa interessante. Acho que tem muito pano pra manga ainda. A gente tem que ver o que vem por aí. É isso aí. Vamos manter aberta a nossa conversa aqui. Vamos discutir cada certo tempo como isso. Quais pessoas têm sido banidas, quais não têm sido banidas. Vamos ver como isso vai avançando aí. Da minha parte era isso que eu queria comentar. Algum outro comentário seu, Diego? Não, acho que hoje também foi muito bacana esse início de papo, mostrando aí o começo do ano atipicamente quente, né? Eu acho que muita coisa mudando. E vamos ver aí, cara, 2021 começando com 2020 turbinado, parece. É isso aí, André. Não, sucesso. Falamos bastante. Tem muita coisa aí pra gente acompanhar durante o tempo e a gente volta a falar isso em breve. Muito bem, muito obrigado aí por participar, a gente se vê na próxima.